Existe um ponto da história em que a inovação deixa de ser apenas tecnologia e vira delírio coletivo. E quando isso acontece, o mercado perde o rumo, os investidores perdem o juízo e as empresas começam a gastar dinheiro como se o amanhã nunca chegasse. A verdade é que estamos muito próximos, talvez mais próximos do que imaginamos, de repetir um dos maiores ciclos de excesso dos últimos 30 anos. E este ciclo tem nome: inteligência artificial. Tudo indica que estamos vivendo uma corrida tão frenética, tão desproporcional, tão acelerada que ninguém mais sabe onde isso vai parar. E pior, ninguém tem coragem de parar. Eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael, e hoje eu quero te mostrar algo extremamente sério. A bolha da IA pode já estar inflada e você está vivendo dentro dela sem perceber. Não é teoria da conspiração, não é pessimismo, são números, dados, projeções e comportamentos que lembram muito a bolha das .com, mas com esteroides. Empresas gigantescas gastando centenas de bilhões, investidores injetando dinheiro em valuations que desafiam qualquer lógica, startups saltando de 30 para 200 bilhões em meses, e um mercado que virou uma ciranda financeira onde todo mundo investe uns nos outros. É exatamente o tipo de cenário que sempre acaba mal. De forma técnica, mas aqui eu quero traduzir isso em realidade. A Nvidia, por exemplo, chegou a valer mais de 5 trilhões de dólares. O único grupo valendo mais do que 5 vezes toda a bolsa brasileira. 5 empresas do Vale do Silício estão investindo $500 bilhão por ano em infraestrutura. E adivinha? Elas próprias admitem que isso é um excesso, que existe risco de sobrecapacidade, que alguém vai se queimar. Quando os CEOs que lideram a revolução já falam abertamente sobre excesso, você entende que a situação está fora do controle. A IA virou um mantra, um dogma, uma religião corporativa. Todo mundo precisa investir bilhões porque tem medo de ficar para trás. E quando o mercado entra nesse estado de histeria, ele para de perguntar: faz sentido? E passa a perguntar: e se meu concorrente fizer antes de mim? Isso não é estratégia, isso é pânico disfarçado de inovação. Foi assim na bolha das ferrovias, foi assim na bolha da eletricidade, foi assim na bolha da internet. E agora está sendo assim na bolha da inteligência artificial. E tem mais. O setor virou uma economia circular artificial. As Big Techs investem nas empresas de IA que usam o dinheiro para comprar chips da Nvidia, que por sua vez investem nas próprias empresas que compram seus produtos. Cliente vira investidor, fornecedor vira sócio, concorrente vira financiador. O dinheiro gira em círculos como se fosse infinito, até que um elo quebra. E quando quebra, todo mundo despenca junto. Isso não é crescimento orgânico. Isso é uma mega estrutura inflada por euforia coletiva. E tem outro detalhe preocupante. O gargalo agora é energia, não mais chip. A Microsoft já admitiu que tem chips sobrando, mas não tem energia suficiente para ligá-los. A IA está consumindo eletricidade numa escala tão absurda que pode afetar o sistema energético global. Isso não é crescimento sustentável, é crescimento desesperado. E enquanto isso, startups que nem receita consistente têm estão sendo avaliados em $500 bilhão, 1 trilhão 200 bilhões, como a OpenAI, a xAI, a Anthropic. É o mesmo filme de 99 rodando de novo, só que agora com GPUs, clusters e data centers no lugar de fibra óptica. E o mais assustador é que, apesar desse risco todo, ninguém quer parar. Porque parar agora significa perder terreno, significa admitir que o hype não é sustentável, significa ver o concorrente ultrapassar. E na mentalidade de Vale do Silício, perder terreno é pior do que perder dinheiro. Por isso eles continuam bombeando bilhões, erguer data centers como quem constrói pirâmides modernas, apostando que o futuro vai justificar tudo, mas e se o futuro não justificar? Uma bolha não estoura quando as pessoas percebem que ela existe, ela estoura quando as pessoas percebem que já perceberam tarde demais. E olhando para o cenário, capital exagerado, valuations irreais, economia circular, excesso de capex, dependência energética absurda e CEOs dizendo publicamente que alguém vai se queimar, fica claro que o pavio está aceso.
No fim das contas, o mercado de IA pode gerar avanços extraordinários, pode mudar o mundo, pode criar revoluções reais, mas nada disso impede o que a história mostra. Toda revolução tecnológica produz uma bolha. Toda, sem exceção. E quando essa bolha estoura, só duas coisas permanecem: as empresas sólidas e as cicatrizes de quem acreditou em promessas impossíveis. Pense com racionalidade e não com hype. A história nunca perdoa os distraídos.